Textos do dia 29, Lucas capítulo 21, Gênesis capítulo 38, Salmos capítulo 29. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Lucas capítulo 21. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: Vocês estão vendo estas coisas. Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: Tenham cuidado para não serem enganados. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora. Porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e de governadores, por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: Olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha. Pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando,
para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Gênesis capítulo 38. Aconteceu, por esse tempo, que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Irá. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Ir. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quisibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para Ir, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, Ir, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tímana, ele e seu amigo Irá, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tímana, para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva, e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímana. Porque ela sabia que Selá já era homem, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela, e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito, por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora para que seja queimada.
Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: Eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais: Veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: Ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar, meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: Como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho. E lhe deram o nome de Zera. Salmos capítulo 29. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as coças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem, glória. O Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Textos do 30º dia, Lucas 22, do 1 ao 38, Gênesis capítulo 39, Salmos capítulo 30, que o Senhor o abençoe. Lucas capítulo 22, do 1 ao 38. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, longe da multidão. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali façam os preparativos. E, indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês,
façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois, no meio de vocês, eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: Não faltou nada. Então Jesus lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e faça o mesmo com a sacola, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: Basta. Gênesis capítulo 39. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: Escute! O meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que, certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: Venha para a cama comigo.
Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vejam! Meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O escravo hebreu, que você nos trouxe, entrou no meu quarto para me humilhar. Mas, quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: Foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Salmos capítulo 30. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade: jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Textos do 31º dia, Lucas 22, do 39 ao 71, Gênesis capítulo 40, Salmos capítulo 31, boa leitura, Lucas capítulo 22, do 39 ao 71. E, saindo, Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco, e de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam, e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar.
Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem! Basta! E, tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador. Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: Profetize! Quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: Se disser, vocês não vão acreditar. E, se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês dizem que eu sou. Eles disseram: Que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Gênesis capítulo 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: Por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o interprete. José lhes disse: Não pertencem a Deus as interpretações. Contem-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: Em meu sonho havia uma videira diante de mim. E na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores,
e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o entreguei a Faraó. Então José disse: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó, e me tire desta prisão, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E, no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Salmos capítulo 31. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, seu meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que, às escondidas, me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado, de tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gastasse a minha vida na tristeza, e os meus anos, em gemidos, debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos, os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei, envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas, diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Amém o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis,
mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes, e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Textos do 32º dia. Lucas 23, do 1 ao 25. Gênesis capítulo 41. Salmos capítulo 32. Deus o abençoe. Lucas capítulo 23, do 1 ao 25. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: Você é o Rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E, para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso, e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Pilatos, então, reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse: Vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo. Mas, tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este! Solte-nos Barrabás! Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique! Crucifique-o! Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: Que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e, quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Gênesis capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou.
Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo ao seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu, eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém ouvi falar a respeito de você que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: No meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E, depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois, vi, em meu sonho, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas, também 7 anos, o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra. Como acabo de dizer a Faraó, Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto, por administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois, Faraó disse a José: Visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel-sinete da mão e o pôs no dedo de José.
mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda a Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Salmos capítulo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me secas de alegres cantos de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas, lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem, todos vocês que são retos de coração. Textos do 33º dia, Lucas 23, do 26 ao 56, Gênesis capítulo 42, Salmos capítulo 33, que o Senhor siga te abençoando, Lucas capítulo 23, do 26 ao 56. E, enquanto conduziam, eles agarraram um sireneu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá:
Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias, dirão aos montes: caiam em cima de nós. E às colinas, cubram-nos. Porque, se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros. Que salve a si mesmo, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo. Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, contemplando estas coisas. E eis que havia um homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E, tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E, no sábado, descansaram, segundo o mandamento. Gênesis capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram, para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra, diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos,
mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: Não, meu senhor. Estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então José lhes disse: É como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui, sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês, que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos, os outros podem ir, levando o cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: Na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos, por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben respondeu-lhes: Não é verdade que eu disse, não pequei contra o jovem. Mas vocês não quiseram me ouvir. Pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por meio de um intérprete. E, retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos, e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um o saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal, para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram o meu dinheiro. Está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo, e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: O que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: Somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: Nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês, e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: Vocês vão me deixar sem filhos. José se foi. Simeão se foi. Agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rúben disse a seu pai:
O Senhor pode matar os meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele, e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: O meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Salmos capítulo 33. Exultem no Senhor, ó justos! Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração, por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Textos do 34º dia, Lucas capítulo 24, do 1 ao 12, Gênesis capítulo 43, Salmos capítulo 34, que o Senhor te abençoe. Lucas capítulo 24, do 1 ao 12. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio, eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo. E, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Gênesis capítulo 43. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos:
voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas, se o Senhor não o enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo. Vocês têm outro irmão. Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: tragam outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro. E devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, é possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim, levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José. E diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José, e lhe falaram à porta, e disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Mas, quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso, trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco, para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois, o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente, para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem. Ainda vive. Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse:
É este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois, lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: Sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E beberam com ele até ficarem alegres. Salmos capítulo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os milhõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. Textos do dia 35, Lucas capítulo 24, do 13 ao 53, Gênesis capítulo 44, Salmos capítulo 35, que o Senhor nos abençoe e nos faça prosperar. Lucas capítulo 24, do 13 ao 53. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas,
depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois, partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai: permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora, até Betânia. E, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Gênesis capítulo 44. José deu esta ordem ao administrador da sua casa: Encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos. Saíram da cidade. Antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: Levante-se e vá atrás daqueles homens.
E, alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como, então, iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, os outros ficam livres. Eles se apressaram, cada um colocou o seu saco de mantimento no chão e o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas, cada um carregou de novo seu jumento, e eles voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali. E prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo, os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então o senhor disse a estes seus servos: tragam o jovem, para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá. Mas, se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos. Por que não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco? Então nos disse o seu servo: nosso pai, vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá, e estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com o meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Salmos capítulo 35.
Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo, e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexames que buscam tirar-me a vida, retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prendam os laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos, andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim, homens sem valor, que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas, como hipócritas zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles, salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que, sem razão, são meus inimigos, não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos. Pegamos. Vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça, não permitas que se alegrem à minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: acabamos com ele. Envergonhem-se e juntos, sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Se inscreva no canal, clique em gostei, dê seu testemunho nos comentários para que o nome do Senhor seja glorificado e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Até a próxima leitura e fique na paz.